Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de história do Brasil, do início da história do Brasil, das comunidades indígenas no Brasil e da chegada dos portugueses. Vamos compartilhar nossa tela para você dar aí uma olhadinha, beleza? Aqui está, vamos ampliá-la. Ok, aí está. Então, a gente começa falando aqui, ó, depois daquele processo da expansão marítima, nós tivemos aí a descoberta do Brasil. Descoberta entre aspas, porque nós sabemos que na história do Brasil, o que nós tivemos verdadeiramente, na história do Brasil e na história da América, não é? O que nós tivemos verdadeiramente foi um processo de conquista, de invasão do europeu, porque as terras aqui já eram habitadas por centenas de comunidades, né? Então, o que a gente está chamando aqui de descoberta do Brasil esse termo descoberta é um termo questionável e pode aparecer até em questões de prova, questionamento sobre esse termo. Mas, oficialmente, foi aí no dia 22 de abril de 1500, né, que as caravelas do Pedro Álvares Cabral chegaram aqui ao Brasil. Aqui a cena famosa, né, foi pintada, retratando esse momento. Então, chegaram 13 caravelas portuguesas, vocês estão vendo aqui, ó, liderados por Pedro Álvares Cabral. À primeira vista, eles acharam que se tratava de um monte, porque foi o que eles tinham avistado. Então, o primeiro nome que eles deram, como era período da Páscoa, foi Monte Pascoal. E aí, vieram religiosos com o Cabral? Vieram. Vieram padres da ordem franciscana. Vieram religiosos da ordem franciscana. Aí, 4 dias depois da descoberta, no dia 26 de abril, o frei Dom Henrique realizou a primeira missa, celebrou a primeira missa do Brasil, lá na Praia da Coroa Vermelha, na Bahia, né? Então, o primeiro local em que os portugueses chegaram foi no litoral baiano, região ali onde atualmente está Porto Seguro, né? Aquela área ali é que nós tivemos a chegada dos portugueses. Beleza? Muito bem. Em contato com os nativos, os portugueses perguntaram, né, qual era o nome do local, por meio de sinais, de gestos. Perguntaram e os índios disseram Pindorama. O nome da terra é Pindorama, na linguagem tupi, né? Pindorama. E, a partir dali, esse foi um nome também utilizado, né? Eles chegaram a utilizar esse nome, mas não em documentos oficiais, de uma forma mais informal, né? Muito bem. Essa palavra Pindorama, ela teria origem no tupi, né? Pindorama, quer dizer, seria terra, lugar das palmeiras, né? O termo significaria terra ou lugar das palmeiras. E aí um navio voltou para Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha e o restante da expedição, as outras 12 naus, 12 navios, foram em direção à Índia, refazendo ali aquele caminho que tinha sido feito pelo Vasco da Gama para buscar especiarias, enfim. Né? Bom, depois, novas viagens perceberam, acreditaram que se tratava ali de uma ilha. Então, deram o nome de Ilha de Veracruz. Ilha de Veracruz. Né? Mais tarde, outras expedições feitas perceberam que realmente se tratava de um continente. E aí ficou o nome Terra de Santa Cruz. Terra de Santa Cruz. Então, se pintar numa provinha, né, algum questionamento, quais os nomes do Brasil? Olha, por parte dos portugueses, uma primeira expressão, Monte Pascoal. Em contato com os índios, Pindorama, que significaria aí terra das palmeiras. E depois os portugueses adotaram o termo Ilha de Veracruz, acreditando que se tratava de uma ilha, né, na dúvida se era uma ilha ou uma área continental, adotaram primeiro o termo Ilha de Veracruz e, finalmente, Terra de Santa Cruz. Só depois, né, depois da descoberta, eles perceberam que havia uma quantidade interessante de pau-brasil. Né? Essa madeira, essa árvore, né, já era conhecida dos portugueses ali dos Açores, Ilha da Madeira, regiões da África. Mas, a partir de 1511,
é que a gente vai ter a exploração mais efetiva dessa madeira aqui no Brasil. A Caesalpina equinata, que seria o nome científico aí do pau-brasil, tá ok? Madeira usada para a produção de móveis finos e também da qual se retirava pigmentos, uma tintura para o tingimento de tecidos. E aí passou a ser o uso comum terra brasilis, terra do pau-brasil, terra brasilis, Brasil. Então, os nomes aí do país. Bom, mas quando os portugueses chegaram, está ali uma caravelazinha, aqui a embarcação típica dos nativos, já havia habitantes aqui no lugar. E aí, pelo tronco linguístico, pela referência linguística, nós podemos destacar pelo menos quatro grupos étnicos, tomando por base os quatro principais troncos linguísticos. Então, que grupos seriam esses? O mais famoso, o grupo Tupi, e ali na região mais ao sul, também os Guaranis, os Tupi-Guaranis, os Aruac, ou Nuaruac, Aruac ou Nuaruac, o grupo Macro-G e o grupo Caribe. Então, você vê que havia vários idiomas, vários troncos linguísticos aqui, as quatro principais referências de troncos linguísticos aqui no Brasil. Essas comunidades, embora se organizassem em comunidades gentílicas patriarcais, o que foram as comunidades gentílicas patriarcais, né, gente? São aquelas comunidades que se organizam na forma de aldeias, lideradas por um chefe, um líder, é uma liderança, normalmente o patriarca, e esses indivíduos estão ligados por laços de parentesco, eles têm ancestrais em comum. Outra coisa interessante são os laços de solidariedade e cooperação, porque não há o conceito aqui, nesse tipo de sociedade, não há o conceito de propriedade privada da terra. Tá? Todos trabalham juntos, todos comem juntos, e quando há momentos difíceis, todos passam fome juntos. Tá? Então, essas eram as bases. Agora, apesar desses laços de solidariedade, não era raro que ocorressem conflitos entre tribos, normalmente ou na disputa por territórios ou por vingança. Tá? Então, a gente não está pensando, nossa, que lugar pacífico e tal. Não, havia conflito, sim, entre esses grupos. Bom, as características básicas desses grupos indígenas, Porque cada um desses grupos, viu, gente, tem uma característica muito peculiar, Nós não vamos entrar aqui nessa discussão, não cabe aqui para a gente, Senão a gente passaria de uma aula de história praticamente para uma aula de antropologia. Mas aqui as características básicas são seminômades. Então, o índio ele não saía, o nativo ele não saía percorrendo o território sem direção, sem sentido. Não. Normalmente, eles habitavam uma região e eles se deslocavam ao longo do ano por essa região de acordo com as oscilações climáticas. Então, movimentos sazonais. Viviam da caça, viviam da pesca, mas já praticavam também a agricultura. Por isso que a gente diz que eles estavam em um estágio neolítico de organização. Já tinham passado ali pela chamada Revolução Neolítica com o desenvolvimento da agricultura. E uma técnica da agricultura era a coivara. O que é essa coivara? É a queimada, Você queimar o local para limpar aquela área e plantar. E o que eles plantavam? Bom, principalmente mandioca e milho. Principalmente mandioca e milho. Arroz não, professor? Não, pessoal, arroz não é aqui da América do Sul. Tá? Daqui é mandioca, abóbora, alguns tipos de batata, alguns tipos de pimentas, o cacau, o caju, o maracujá, essas coisas são daqui. Tá? É uma sociedade poligâmica, mas é a poligamia masculina, ou seja, um homem, depois de demonstrar o seu valor na comunidade, por meio de rituais de passagem, ele poderia ter mais de uma esposa, mas isso teria que ser consentido. Então, é tudo muito, muito estruturado dentro dessa linha das tradições do grupo. A religião, baseada no fato ou na crença de que espíritos ancestrais estavam incorporados nas forças da natureza. A gente chama isso de totemismo, Essa crença de que os espíritos ancestrais estão incorporados na força da natureza, no sol, na lua, na chuva, no trovão, no raio, enfim. E a religião era politeísta, crença em vários
deuses. Tá? Vários deuses. Práticas xamânicas. O que são práticas xamânicas? Práticas de magia, de feitiçaria, né? Feita normalmente pelo xamã ou pelo também chamado pajé. Né? O pajé. O pajé é o feiticeiro da tribo, o xamã da tribo. E o cacique é o líder, é o guia, é a liderança da tribo. A liderança essa que não é hereditária, viu, pessoal? O cacique é escolhido pelos conselhos dos nativos e é assim que eles vão escolhendo as suas lideranças. Havia também a possibilidade de rituais de antropofagia. Tá? Era possível também rituais de antropofagia, porque acreditava-se que ao comer a carne do inimigo, você ganhava a força do inimigo. Então, em algumas comunidades, sim, havia rituais de antropofagia. Bom, com a chegada do europeu, o impacto da conquista foi violento, né? Porque as populações nativas das Américas, elas não tinham nenhum conhecimento de várias coisas trazidas pelos europeus, inclusive doenças, né? Doenças como a gripe, o sarampo, a coqueluche, a tuberculose, a varíola, doenças para as quais os nativos não tinham resistências, não tinham nenhum tipo de proteção contra essas doenças. Perfeito? Outro aspecto é que o europeu traz uma opressão ideológica, religiosa. O europeu vem para impor a sua religião. Então, a gente vai ter uma violência cultural, que vai caracterizar a cruz, né, nesse processo, marcada pela imposição dos valores cristãos europeus. E a espada representada pela violência militar. Né? As armas de ferro, a armadura, armas de fogo, o cavalo, tudo isso coisas que o índio não conhecia. Só lembrar que o cavalo também não é aqui das Américas. Né? O cavalo é da Ásia, e da Ásia que ele vai ser introduzido na Europa e depois na África. Perfeito? Então, esses elementos vão marcar a violenta relação. A princípio, houve até uma relação amistosa por meio de trocas, né? De um escambo, de uma troca, mas, com o tempo, a relação vai se tornando cada vez mais violenta. Bom, pessoal, enquanto a gente dá uma olhadinha aqui nessa lista, lembrar também que as comunidades indígenas e a cultura indígena, ela deixou marcas na nossa sociedade. Né? Ela deixou marcas nas palavras que nós usamos. Né? Por exemplo, quando você pega aí palavras, nomes, né? Como Cauã, Cauê, Iracema, Tainá, né? Aimiri, são nomes de origem indígena, tá certo? E que estão no nosso cotidiano. Também na alimentação, o pirão, o mingau, a utilização do caju, do guaraná, do milho, né? A pamonha, a abóbora, o abacaxi, o mamão, né? Tudo isso coisas utilizadas pelos nativos que nós adotamos. A cestaria também, né? Aquelas peneiras de palha, aquele jacá de palha, né? Tudo isso tradição oriunda dos indígenas, perfeito? E esses indígenas, durante muito tempo mesmo, eles não tinham os direitos claramente estabelecidos pela lei. Então, a grande novidade veio na Constituição de 1988. Né? Então, se você tiver a curiosidade, uma hora você dá uma olhadinha lá no artigo 231 da Constituição Federal, em que está dizendo lá, são reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. E aí vem artigos, né, parágrafos, mas você pode pegar na Constituição brasileira a partir do artigo 231. Maravilha? Bom, agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos períodos da história do Brasil, os períodos iniciais até o século XVII. Então, um primeiro período, uma primeira fase, é esse período aqui, o período pré-colonial. Perfeito? Período pré-colonial.
Esse período pré-colonial é aquele período em que Portugal ficou, a coroa portuguesa, o rei Dom Manuel, o Venturoso, né? Ele ficou frustrado, decepcionado com a carta do Pero Vaz de Caminha. Porque os espanhóis, ao chegarem aqui, de cara já encontraram povos como os astecas, os incas, que já tinham dominado o ouro, a técnica de extração do ouro e da prata. E Portugal acreditou que poderia ter essa mesma possibilidade. Porém, a carta do Pero Vaz de Caminha aponta que aqui não havia ouro, nem prata, nem nenhuma dessas riquezas foram encontradas de imediato, que a terra era muito boa e que nela se plantando tudo daria. Então, durante 30 anos, você está vendo aqui, de 1500, né, da chegada do Cabral aqui, né, da Ilha de Vera Cruz, o nome colocado, dessa fase até 1530, Portugal não se preocupou em colonizar o Brasil. Tá? E aí, não vai explorar o Brasil? Aqui é a pegadinha. Tá? E aí, não vai colonizar o Brasil? Vai explorar. Não vai colonizar, mas vai explorar. Então, nesse período aqui, ó, nesse período, apesar da gente não ter tido colonização, né? Por isso que esse período é o período pré-colonial, apesar da gente não ter tido colonização nesse período, houve exploração, houve o extrativismo predatório do pau-brasil. Né? Não houve uma fixação efetiva, mas criaram as feitorias. O que são feitorias? Hein? Olha esse termo. Feitorias são postos avançados que servem para defesa e servem também como ponto de abastecimento, de comércio. É uma tática que já tinha sido utilizada na África, na costa africana, e os portugueses vão utilizar aqui também. Porém, pessoal, durante esse período pré-colonial, nós vamos observar que ingleses, franceses e holandeses, que entraram tardiamente nas grandes navegações, eles passam atrevidamente a usar aquela rota desenvolvida por Portugal, aquela rota contornando a África para chegar à Ásia. Então, a concorrência aumentou muito. Além disso, os atos de pirataria desses países eram intensos. Então, Portugal percebeu que havia necessidade de colonizar o Brasil. Tá? A gente vai ver mais aprofundadamente. E aí mandou para cá a expedição do senhor Martim Afonso de Souza. Essa expedição é que vai marcar o início da colonização do Brasil. Ok? Aqui está. Então, aqui nós já vamos ter, portanto, a montagem do sistema colonial. O que muitas vezes é perguntado em provas sobre isso? Assim que o Brasil foi descoberto, Portugal já de imediato iniciou a colonização? Qual deve ser a sua resposta? Não. Durante os primeiros 30 anos, não houve interesse de Portugal em colonizar o Brasil. É fácil, né? Questãozinha bem fácil. Agora, a pergunta pode ser a seguinte: durante os primeiros 30 anos, Portugal não colonizou o Brasil. Daí o período ser chamado de pré-colonial. Isso significa que não houve exploração desta terra nos primeiros 30 anos? Justifique corretamente sua resposta. E aí você vai dizer, olha, não houve colonização, mas houve a exploração predatória do pau-brasil e o estabelecimento de feitorias, de postos avançados. Agora aqui, já a montagem do sistema colonial. Aí, quando falar em montagem do sistema colonial, você vai lembrar que aqui sim vai ser implementada a indústria açucareira, a empresa açucareira. Olha os nomes que o pessoal às vezes usa em prova, né? Confunde o aluno. Indústria açucareira, empresa açucareira, que vai ser o plantio da cana-de-açúcar, a sacaricultura, produção de cana para produção de açúcar aqui no Brasil. Bom, 1580, morreu o último rei de Portugal da dinastia de Aves, ou Avis. E como esse rei que morreu não tinha herdeiros diretos, o parente mais próximo era o rei da Espanha, Filipe II. E aí Filipe II, da Espanha, assume o trono português e durante 60 anos, esse período que você está vendo aqui, ó, durante 60 anos, nós tivemos aqui o domínio espanhol, a união das coroas ibéricas, domínio espanhol.
Tá? Esse período não foi muito bom para Portugal, porque Portugal teve muitas das suas terras invadidas, inclusive o Brasil, invadido pela WIC, a West Indian Company, a companhia holandesa, né? Companhia das Índias Ocidentais, tentou primeiramente uma invasão à Bahia, mal sucedida, e depois vai para Pernambuco, onde consegue dominar a região. E aí o domínio holandês no Brasil vai ocorrer entre 1630 aqui dentro, entre 1630 a 1654, 24 anos de domínio holandês. Em 1640, a economia espanhola já estava decadente, a Espanha não soube como usar o ouro e a prata das Américas e vai entrar em gradual declínio. E, aproveitando-se disso, o Duque de Bragança, família nobre de Portugal, realiza um movimento armado, derruba a presença espanhola em Portugal e retoma o trono, restaurando a monarquia portuguesa. Por isso, o movimento da restauração. A família que vai assumir aí, então, será a família Bragança, né? Dinastia dos Bragança. Mas nós vamos ficar nessa parte aqui agora, nesse primeiro momento. Tudo bem? Vamos avançar, vamos lá. Então, olha o que a gente falava lá atrás. De 1500 até 1530, vocês entendem que eu vou colorindo aqui enquanto vocês vão lendo aqui, né, o meu material, vocês vão se ganhando intimidade com o assunto. Aqui nós vamos ter o período pré-colonial. Período pré-colonial, beleza? Está, período pré-colonial. E nesse período pré-colonial, Portugal demonstrou pouco interesse em colonizar o Brasil. Por quê, hein? Porque esse pouco interesse, também perguntinhas de prova, porque estava mais interessado em suas colônias nas Índias, onde era muito mais lucrativo. Tá? Esse período da história do Brasil é chamado de pré-colonial, aqui em cima. E caracterizou-se pelo quê? Então, aí abandonou o lugar? Não. Eles vão mandar para cá expedições guarda-costeiras para tentar combater invasões e ataques de piratas, né? E expedições de reconhecimento do território, para fazer o mapeamento do território. Vejam desses mapas, e aí você está vendo aqui a principal atividade, ó, a extração do pau-brasil. Ó, a economia baseou-se na extração do pau-brasil com a utilização de mão de obra escrava africana. Período pré-colonial, hein? Mão de obra escrava africana? Claro que não. Usaram a mão de obra local, usaram a mão de obra indígena, valendo-se do escambo. O que é o escambo? A troca. Em troca de espelhos, em troca de bijuterias, de objetos brilhantes, de alguns tecidos, o índio fazia todo o trabalho e estocava madeira nas feitorias onde os navios portugueses vinham buscar. Entre 1501 e 1526, nós tivemos expedições de reconhecimento e expedições guarda-costeiras. As expedições, aqui está até errado isso aqui, as expedições de reconhecimento, tá? Expedições de reconhecimento. A primeira foi a expedição de Gaspar, aqui está errado, estou com essa aqui, mas aqui a gente consertou, tá? A expedição de Gaspar de Lemos, de 1501, expedição de reconhecimento. A expedição de Gonçalo Coelho, em 1503. Está bem no iniciozinho ainda. Só que aí logo nós tivemos a entrada de francês e holandês no processo. E aí nós tivemos as expedições guarda-costeiras, liderada por Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques ele vem em uma primeira expedição em 1516 e depois em outra expedição em 1526. E aí o Cristóvão Jacques ele fala ao rei de Portugal, fala: Majestade, a costa brasileira ela é muito grande, de maneira que é muito difícil a defesa. Quando a gente combate piratas no norte, eles vão para o sul. Quando a gente vai para o sul,
eles vão para o norte. Então, eu recomendo, me desculpe se estou sendo atrevido, né, Majestade, mas o que eu recomendo, disse o Cris lá, o que eu recomendo é que a terra seja colonizada, é a maneira que nós temos para proteger. E aí, o que levaria Portugal a querer colonizar o Brasil? Então, nós vamos ter dois motivos. Um motivo é que, em virtude da concorrência agora com Inglaterra, França, Holanda, que atrevidamente dominaram rotas que eram de Portugal, então, com isso, o lucro de Portugal no comércio com o Oriente reduziu muito. Então, Portugal precisava de novas áreas que pudessem compensar estas perdas. Nós tivemos também a necessidade de defender o território brasileiro, o território que Portugal pertencia, tinha aqui, né, que pertencia a Portugal, que estava aqui na América. Beleza? Por isso, então, quais os motivos? Declínio dos negócios com o Oriente e a necessidade de defender o território pertencente a Portugal aqui na América. Esses são os dois motivos. Então, Portugal manda para cá, em 1530, uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Partiu de Lisboa em dezembro de 1930, vai chegar aqui em 1531, né? Dezembro de 1530, vai chegar aqui em 1531, uma expedição composta por 5 navios. Só lembrar, gente, que as expedições elas não eram baratas, elas eram expedições caras, né? 5 navios, com uma tripulação de aproximadamente 400 pessoas. E aí, qual era o objetivo dessa expedição? Também perguntinha. Qual o objetivo da expedição de Martim Afonso de Souza? Bom, essa expedição ela tinha que chegar aqui e iniciar o povoamento do Brasil, né? Para isso, ele fundou a primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente, litoral paulista, próximo à cidade de Santos, Vila de São Vicente. No dia 22 de janeiro de 1532 foi fundada a Vila de São Vicente. É a cidade mais antiga do Brasil. Ué, professor, mais antiga que Salvador? Mais antiga que Salvador. Aqui, no litoral paulista, é que começa a colonização. E por que justamente aí? Porque eles acreditavam que seria um ponto assim central de onde emanaria todo o resto da colonização. Seria uma espécie de núcleo colonizador. Essa era a ideia, né? Bom, foi criando depois outros, como Santo André da Borda do Campo e Santo Amaro. Né? São cidades muito antigas. E Santo Amaro. Foi feito estudo lá em São Paulo. As cidades estão lá em São Paulo. Martim Afonso ainda se encontrava em São Vicente, quando, em setembro de 1532, recebeu uma carta do rei de Portugal. Nessa época, o rei era o Dom João III, comunicando que o território brasileiro seria dividido em extensas faixas de terra, as capitanias hereditárias. Mas isso até porque o Martim Afonso já tinha mandado cartas ao rei de Portugal, dizendo que apenas um núcleo para a colonização não seria suficiente, que apenas um núcleo colonizador não garantiria a efetiva ocupação do território. Então, diante disso, o rei, com o seu conselho, decidiram adotar uma prática já utilizada na África, dividir em lotes e fazer a concessão desses lotes a elementos da iniciativa privada, normalmente membros da nobreza, que estariam dispostos, com seus próprios bens, com seus próprios recursos, a colonizar e ocupar a região. Então, com essa medida, olha o que está aqui, Portugal procurava garantir a posse da terra e tornar viável a exploração econômica de sua colônia. Bem? Muito bom. Estamos no contexto aí do mercantilismo, que é a política econômica do Estado absolutista, do pacto colonial, né, sustentáculos aí do sistema colonial. Então, em 1534, está aqui, nós vamos ter o sistema de capitanias hereditárias. Sistema de capitanias hereditárias. Tá? A primeira capitania hereditária ela já tinha sido doada antes mesmo do sistema ser implantado.
em 1504, para poder explorar o pau-brasil. O cristão novo, o que é cristão novo? É judeu convertido ao cristianismo. Lá na Europa houve grande perseguição aos judeus, porque o judeu não é cristão. Então expulsaram os judeus de Portugal, exceto aqueles que se converteram ao cristianismo. E esses serão chamados de cristãos novos. Vamos ter aí a figura de Fernão ou Fernando de Noronha. É o nome lá do arquipélago, né? Pertencente ao estado de Pernambuco. Fernando de Noronha. Ele recebeu a primeira capitania hereditária do Brasil para poder explorar ali o pau-brasil. Bom, aí depois, em 1534, a gente vai ter a abrangência disso com essa divisão que vocês estão vendo aqui, que é a divisão das capitanias hereditárias. Aqui o Tratado de Tordesilhas, ó, o que está para cá, onde eu estou riscando, pertence à Espanha. Ó. Portugal não poderia penetrar para esta parte. Olha aqui a capitania, né? Lá do Martim Afonso Souza. São Vicente, Santo Amaro, né? Aqui o núcleozinho, a cidadezinha de São Vicente. Perfeito? Muito bem. Os donatários tinham a função de administrar, colonizar, proteger, recolher tributos para o rei aqui na colônia, né? Combater os índios e resistir a qualquer invasão estrangeira. Em troca disso, eles tinham pleno poder aqui na região, só não eram mais poderosos que o próprio rei, permissão para explorar riquezas minerais, vegetais da região, mas com detalhe, 1/5 de qualquer riqueza encontrada aqui teria que ser destinada à coroa portuguesa. Okay? Bom, a passagem de uma capitania hereditária dependia de 2 documentos. Olha aqui. Ó. Um é a carta de doação. Então, na passagem de uma capitania hereditária, 2 documentos. Um é a carta de doação, que concedia o território, né? Cedia o território e dava os poderes políticos e administrativos ao donatário. O outro documento é a carta foral. A carta foral especificava os direitos e deveres que o donatário tinha e qual a política fiscal que ele deveria adotar aqui na colônia, né? Cobrança de tributos. Agora, essas capitanias, foram 15 capitanias. Essas capitanias deram certo? Elas foram bem-sucedidas? Essa é uma pergunta tradicional. Então, a gente vai observar que é o seguinte, ó, que as dificuldades de administração das capitanias eram inúmeras. Quais? Distância de Portugal, constante ataques de índios, muitos dos donatários não tinham recursos suficientes para povoar e explorar a região, a extensão territorial dificultava muito a implantação de um sistema. Né? Então, daquelas 15 capitanias, apenas 2 conseguiram sobreviver com competência. A capitania de Pernambuco, tá? Até porque aqui o donatário de Pernambuco conseguiu, com a autorização de Portugal, empréstimos junto aos holandeses para a produção da cana-de-açúcar, e São Vicente, que era do Tomé de Souza, Martim Afonso de Souza, a de São Vicente, que teve o apoio da coroa portuguesa. Então, daquelas 15, apenas 2 conseguiram sobreviver. Perfeito? Bom, depois disso, a gente foi vendo que as capitanias hereditárias elas não conseguiram aquele êxito tão efetivo. Com o tempo, os negócios da cana-de-açúcar, que eram muito lucrativos, a coroa portuguesa estava achando que havia muita sonegação de impostos. A coroa portuguesa também achava que os donatários deixavam muito a desejar com relação à defesa. Então, em virtude de tudo isso, a coroa portuguesa decidiu, em 1548, criar uma espécie de governo satélite de Portugal aqui na colônia. O sistema de governos gerais. Os donatários não gostaram muito, não. Os donatários não gostaram muito. Mas continuavam a ter o direito de poder ceder terras, né? A propriedade da terra no Brasil nesse período é chamada sesmaria.
Então, os lotes de terra que são distribuídos, sesmarias. Perfeito? Sesmarias. Então, os donatários continuaram a ter os seus direitos, mas agora vão ter de perto a autoridade da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, nós tivemos os seguintes governadores gerais aqui no Brasil. Primeiramente, Tomé de Souza. Tomé de Souza vem para implementar todo um processo de maior organização local, né? Vai governar aí entre 1549 a 1553. E aí era necessário estabelecer uma sede administrativa. Eles quiseram primeiro em Pernambuco, mas aí em Pernambuco o Duarte Pacheco, que era o donatário lá de Pernambuco, ele não aceitou, ele viu ali uma intromissão da coroa, gerou um mal-estar, e aí então resolveram ir para a Bahia. E lá na Bahia, o Tomé de Souza fundou, em 1549, a cidade de Salvador, que vai ser a primeira capital do Brasil. Né? Também com Tomé de Souza, virá o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, e aí vão estabelecer o primeiro bispado no Brasil. Então, a Igreja Católica, que era aliada do Estado, bom lembrar que no Estado português funcionava o sistema de padroado, perfeito? Que é aquele em que a Igreja estava submetida ali ao Estado. Então, aqui o primeiro bispado no Brasil. Traz também as primeiras cabeças de gado, não para fazer criação de gado naquele momento, mas para que o gado servisse como força de tração. Né? Por meio de um documento chamado Regimento, esse documento continha as principais atribuições desse novo modelo administrativo. Tomé de Souza, que vai ser apresentado como primeiro governador-geral, a colônia portuguesa passou a ser administrada a partir da capitania da Bahia, capital, cidade de Salvador, fundada em 1549. Perfeito? Muito bem. Nós vamos ter depois o segundo governador-geral do Brasil. O Duarte da Costa. Mas o governo do Duarte da Costa foi um governo desastroso, porque justamente no período do Duarte da Costa é que nós tivemos a invasão de franceses protestantes ao Rio de Janeiro, franceses huguenotes, né, que vão invadir, se efetivar no Rio de Janeiro. E aí o Duarte da Costa não conseguiu expulsar esses franceses, acabou sendo substituído no posto. Então, ficou por um curto tempo, 1553 a 1558. Além disso, o filho do Duarte da Costa, o Álvaro da Costa, ele entrou em choque com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha e não pediu desculpas. E isso tudo gerou um clima muito ruim. Né? O Dom Pero Fernandes Sardinha, inclusive, muito chateado, tomou aqui um navio, né? E foi para Portugal para reclamar o rei. Só que o navio dele naufragou. E quando o navio dele naufragou, ele ainda conseguiu nadar, chegou até a costa, mas aí os índios aimorés, que eram índios antropófagos, canibais, capturaram o bispo e o mataram e devoraram, comeram o Pero Fernandes Sardinha, né? Bispo aí, primeiro bispo do Brasil. Tá certo? Aí vem para substituir o Duarte da Costa, o Mendes Sá, com a missão de expulsar os franceses do Brasil. O Mendes Sá vem com seu sobrinho Estácio de Sá, vai governar de 1558 a 1572, certo? E aí, realmente, com a ajuda de Estácio de Sá, seu sobrinho, eles conseguiram derrotar os índios, apesar do Estácio de Sá ser atingido por uma flecha e ter morrido nesse confronto. Mas o Estácio de Sá fundou ali, entre o Morro do Cão e o Morro do Pão de Açúcar, uma resistência. Em 1565,
que é a base para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, em 1565. 1565, fundação da cidade do Rio de Janeiro. Bom, então nós temos, do ponto de vista administrativo, nós temos os governos gerais, nós temos as capitanias hereditárias. A capitania hereditária não é propriedade da terra, a capitania hereditária é similar ao que é o Estado-membro hoje. Né? E nós temos também as sesmarias, como propriedade da terra, né? Posse da terra, sesmaria, o sesmeiro é o proprietário da terra. E temos também, administrativamente, as câmaras municipais. Câmaras municipais. Tá? Somente as vilas, vila no Brasil colônia, era aquela região que tinha o status de município, ou seja, que tinha condição de município. Né? Aí é a vila. E aquilo que não era vila, Norberto, era o quê? Era um arraial. O que não era vila era um arraial. Por isso que a gente diz que quando um arraial ganhava a sua autonomia, não é? Ganhava a sua emancipação, a gente diz que ele era elevado à condição de vila. Elevado à condição de vila. Então, o que é vila no Brasil colonial? É o município. E ali, naquele município, havia um órgão de poder local, que eram as câmaras municipais, né? Poder político local. Cabia a essas câmaras municipais a administração das vilas, a análise de assuntos cotidianos, aqueles assuntos mais comezinhos, né? Agora, tinham que agir de acordo com as regras da coroa portuguesa, de acordo com as determinações também do governador geral. Né? Então, tinha toda essa hierarquia. Muito bem. Depois do Mendes Sá, quando o Mendes Sá morreu, a coroa portuguesa resolveu dividir o território brasileiro em 2 governos gerais. Tá? Um ao norte, na Bahia, e outro no sul, no Rio de Janeiro. Certo? Lá na Bahia, o governador foi Luiz Brito de Almeida, entre 1572 a 1578. E o governador do Rio de Janeiro, Antônio Salema, de 1574 a 1577. Só lembrar você que depois, em 1580, essa estrutura vai ser modificada, porque vai haver a união das coroas ibéricas, o domínio espanhol. Bom, e qual a atividade econômica que foi desenvolvida nesse período? Né? Que atividade econômica é que vai se estabelecer nesse período na colônia? A atividade econômica que vai ser estabelecida é a atividade da economia açucareira. Então, atividade econômica, economia açucareira. Então, durante os séculos 16 e 17, está aqui, ó, durante os séculos 16 e 17, nós vamos ter a empresa açucareira. Lembrou? Indústria açucareira. Foi necessária a contribuição dos holandeses, financiamento holandês, mas os holandeses exigiram em troca o quê? Eles exigiram em troca a exclusividade no transporte, no refino e na venda do açúcar lá na Europa. Portanto, os estudiosos dizem que a maior parte dos lucros ficava com a Holanda. A maior parte dos lucros da cana-de-açúcar ficariam, então, com os holandeses. Perfeito? Muito bem, moçada. É aqui que nós terminamos essa primeira parte, né, da história do Brasil. Nós voltaremos com outras aulas. A nossa próxima aula, na sequência dessa, é justamente falando sobre a cana-de-açúcar, a atividade açucareira no Brasil. Como é que ela se desenvolveu? Como é que foi o desenrolar dessa atividade? Ok? Fiquem firmes, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Eu vou ficando por aqui, organizando mais elementos para a nossa próxima aula, tá ok? Um abração a todos.